Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a Garcia e Moreno. O nosso tema desse vídeo é trigo. Pois bem, recentemente nós tivemos uma alteração ou uma proposição de alteração na legislação do trigo em relação às contribuições para o PIS e para a COFINS. Então, para tratar disso hoje, eu trouxe aqui dois especialistas nossos, o Gabriel Chiuli e o Paulo Lima, que vão nos explicar um pouquinho sobre essas intenções recentes que estão sendo aí amplamente difundidas pela mídia. Gabriel, qual o cenário que nós temos hoje em relação ao trigo, deste assunto que está aí em evidência nesse momento? Certo, Wellington. No atual cenário, a agroindústria que é tributada pelo lucro real, que adquirir o trigo com a suspensão do PIS e da COFINS para a produção de farinha de trigo classificado na NCM 1101, pode aproveitar crédito presumido do PIS e da COFINS. Acontece, Wellington, que esse crédito presumido é uma moeda que ele pode ser descontado apenas de débitos de PIS e COFINS, ou seja, ele não é objeto de pedido de ressarcimento e nem mesmo objeto de compensação com demais tributos administrados pela Receita Federal. Moral da história, Gabriel, o cenário que nós temos hoje em relação aos créditos presumidos, lá permitidos para a indústria que processa o trigo e fabrica então a famosa farinha de trigo, né, que é o nosso principal insumo do sistema de panificação, esse crédito presumido, ele não é fluxo de caixa. E aí está o grande segredo e a intenção da alteração dessa legislação que está aí em evidência. E sobre isso, sobre essa alteração, o que nós temos aí no nosso cenário agora, é que vai falar o Paulo. Paulo, o que você pode falar para nós? Qual a expectativa? O que nós temos aí nesse novo cenário vigente, não vigente ainda, mas que está em evidência no debate de PIS e COFINS? Pois bem, Wellington, então com tanta novidade para o PIS e COFINS, no último dia 21 de julho, o presidente da República ele sancionou a Lei 14.421, na qual ela é uma conversão da medida provisória 1104, que estabeleceu a cédula do produtor rural, e aproveitando esse encaixe, ela trouxe também a possibilidade, a proposta da agroindústria que adquire esse trigo para a produção da farinha, utilizar esse crédito para fazer compensações e ressarcimentos. Ou seja, além dele poder compensar o débito de PIS com PIS e COFINS com COFINS, ele vai poder utilizar esses créditos para compensar os demais tributos administrados pela Receita Federal. Contudo, o presidente ele vetou essa proposta, né? E agora essa proposta volta para o Congresso Nacional para ser analisada e, segundo consta no Congresso, eles têm até o dia 31 de agosto para poder derrubar esse veto ou não. Legal, Paulo. Gente, o que nós temos de expectativa aí entre o cenário atual e esse possível cenário que nós temos em relação à matéria vetada pelo presidente da República? A grande diferença que temos aí é que não se muda nada em relação, Gabriel, ao volume de créditos, né, Paulo? A quantidade de créditos, o cálculo do crédito continua igual. O fato é que o Congresso Nacional fez uma emenda e colocou lá para apreciação e sanção presidencial uma mudança em relação ao crivo do crédito, que o crédito era um crédito de mercado interno tributário, mercado interno tributado não ressarcível, né? E agora, com essa medida, a intenção do Congresso Nacional, com as emendas da nossa Frente Parlamentar da Agricultura aí, era transformar esse crédito presumido da farinha em moeda ressarcível, de tal forma que essas empresas que constituíssem esses valores pudessem o compensar com débitos administrados aí, outros débitos administrados pela Receita Federal do Brasil. No fim das contas, o que se pretende é melhorar as condições de fluxo de caixa enquanto o assunto planejamento tributário, tá? Porém, pessoal, como bem explicado aqui pelo Paulo, essa medida, esse projeto de lei foi para a sanção presidencial e neste ponto exclusivamente houve um veto presidencial, podemos dizer assim, e não foi aprovada
por inclusive um requerimento, né, Gabriel, do próprio ministro da Economia, né, ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Então o presidente não acatou essa emenda e agora a medida voltou para o Congresso Nacional. Então espera-se que o Congresso, a começar pelo Senado, trate disso daí, com a expectativa, inclusive, de aprovação. Se isso acontecer, obviamente, essas corporações, né, nós temos aqui clientes, corporações de grande porte, que são indústrias que processam o trigo e, consequentemente, geram essa natureza de crédito presumido, poderão transformar esses valores em moeda ressarcível. Isso é muito relevante. Beleza, pessoal? Mas temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, pelo menos até o trânsito da matéria pelo Congresso Nacional. Gabriel, mais alguma coisa? Inclusive, a previsão que está tendo em relação à nova matéria, Wellington, é também não só recuperar esse crédito, ou seja, ser crédito ressarcível daqui para frente, e sim também os créditos já reconhecidos que constam em conta gráfica da pessoa jurídica, também voltar atrás e considerar ele como ressarcível nos últimos 5 anos. Eu acho, Gabriel, meu entendimento, inclusive, é que o provável veto do presidente tenha sido, inclusive, amparado justamente nesse ponto, que eu acho que é o ponto problema. Eu acho que olhar para o futuro com o direito de tornar a moeda ressarcível é um cenário. Agora, quando o Ministério da Economia olha que o estoque de crédito ainda passará a ser ressarcível também nos últimos 5 anos, gera um problema econômico enorme, com certeza. Esses estoques são extremamente vultuosos, porque quem vende a farinha, né, pessoal, você que é do ramo aí do setor, quem vende a farinha, vende com alíquota zero. Né? E aí esse crédito presumido, ele então está estocado nas grandes corporações, inclusive algumas com problemas de ativos que precisam, até por exigências de grandes auditorias aí, estornar moedas, justamente pelo fato de não estar conseguindo converter esses estoques de crédito em fluxo de caixa. Concorda? Concordo. Então tá joia. Paulo, mais alguma coisa? É isso mesmo, Wellington. Vamos aguardar agora a votação lá do Congresso para derrubar esse veto, né? Pessoal, acompanhe aqui as nossas publicações na Garcia Moreno e aqui no canal nosso Tributo do Agro. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Obrigado, Gabriel. Obrigado, até mais. Obrigado, Paulo. Obrigado, até mais. Falou, gente. Tchau, Um abraço. Tchau. Cara...